Olá pessoal, vamos começar a nossa unidade 4. Hoje nós vamos falar sobre avaliação econômica e financeira de projetos. É um tema aí muito importante para projetos de capital, para projetos onde os riscos envolvidos são muito grandes e os montantes envolvidos também são muito grandes. Então vamos lá, vamos dar início. Para começar, eu queria definir aqui para vocês o que é um projeto de capital. Projetos de capital são aqueles projetos típicos feitos pelas indústrias, não são projetos que envolvem um grande montante financeiro, né, um capital expressivo. São geralmente projetos que vão levar aí também um prazo aí de no mínimo 3 anos para ser executado. Tá? A construção, tipicamente, ela deve levar aproximadamente 2 anos, mas o ciclo de vida desse projeto ele pode levar até 6 anos desde a sua fase de início de business case, passando pela engenharia conceitual, básico, detalhamento e a construção. Projetos aí, como eu falei, de orçamento significativo, a gente pode estar falando aí de projetos de 50 milhões, mas projetos que chegam a bilhões de reais ou até mesmo de dólares, né? São os projetos típicos envolvidos em cimenteiras, siderúrgicas, mineradoras, petroquímicas, projetos também de infraestrutura. E envolvem muitos riscos, né? Então, esses riscos têm que estar bem mapeados, porque um projeto de capital feito aí sem o correto mapeamento dos riscos, ele pode levar uma empresa até a falência, né? Na primeira unidade, quando eu mostrei aqueles vídeos sobre o trem na Califórnia e também sobre a refinaria Abreu e Lima, ali a gente viu exemplos, né, de projetos de capital, onde pelo projeto não ter sido gerenciado de uma forma abrangente, né, olhando todas as disciplinas de projetos, a gente viu o tamanho do rombo, né, o tamanho do problema de custos, né, que essas empresas tiveram. Então, projetos de capital, eles têm que ser muito bem gerenciados, né, cuidando de todo o ciclo de vida do projeto, para que você mitigue esses riscos. E um projeto desse mal feito, ele pode levar uma empresa até mesmo à falência. Projeto de capital envolve a construção ou expansão de plantas ou instalação de equipamentos, tanto para produzir algum novo produto ou para manter ou ampliar a capacidade produtiva. Tipicamente envolve significativa quantidade de capital, longos prazos e alto risco, né, o que a gente acabou de discutir. E o projeto de capital também ele tem uma outra característica que você tem que analisar o projeto ao longo de toda a sua vida. A gente vai ter projetos, por exemplificar, que vão ter uma vida útil de 30 anos. Né? Então, ao longo desses 30 anos, você vai ter o investimento inicial, que nós vamos chamar de CAPEX. Nós vamos ter investimentos ao longo do ciclo de vida do projeto, também de capital. A gente trata como capital de sustentabilidade ou sustaining capital. Né? São investimentos que a gente tem que fazer para que aquela planta, para que aquele projeto se mantenha operacional. Por exemplo, uma grande reforma de um determinado equipamento e que vai envolver alguns milhões, ele pode ser tratado como um sustaining capital. E você vai ter também os custos operacionais. Então você tem que tratar projetos dessa forma, projetos de capital, de forma abrangente. Você tem que pensar não só no custo do investimento em si, naquele que você faz no momento zero, mas sim aos custos que você terá ao longo de toda a vida do projeto. Então, mais uma vez, custos de capital no momento zero, os custos operacionais, que obviamente vão envolver manutenção, operação, né, todos os insumos necessários para a produção, a mão de obra de manutenção, os materiais sobressalentes, né, e uma série de outros componentes, né, necessários ali para o dia a dia operacional. E esse sustaining capital, que são os investimentos de capital que são feitos à medida do necessário para que a planta se mantenha em condição produtiva, a planta ou projeto. Aqui passando pelos custos de ciclo de vida, o que eu acabei de comentar, né? Você tem o CAPEX, para quem não conhece o termo, é de Capital Expenditure, né? Ou despesas de capital ou investimentos em bens de capital. Ele é o primeiro investimento, né? Geralmente esse é um grande investimento que é feito no momento zero para que o projeto possa começar a operar. O OPEX, que é o Operational Expenditure, ou despesas operacionais, são essas que envolvem o projeto ao longo do seu ciclo de vida, despesas com operação, despesas com insumos, despesas com manutenção, despesas com sobressalentes, ou seja, todas aquelas despesas no dia a dia para que o negócio possa funcionar, para que ele possa ser produtivo. E o Sustaining CAPEX, que é o reinvestimento
feito de tempo em tempo para manter as condições de operação. Dando um exemplo aqui de Sustaining CapEx, você tem uma planta onde você tem um forno, né, a troca do refratário ela tem que ser feita de tempos em tempos, e esse é um grande investimento. Ele pode ser entendido como um Sustaining CapEx, né? A cada 5 anos eu vou trocar o refratário, vou parar o alto-forno para fazer a troca do refratário. Esse é um exemplo de Sustaining CapEx. Numa planta de mineração, se você sabe que você tem características ali no seu minério e que vai exigir um novo componente, um novo equipamento para que você mantenha aquele nível de produção, esse também pode ser entendido como um Sustaining CapEx. Bom, agora vamos entrar aqui no conceito de análise econômica e financeira de projeto, né, pessoal? Por que a gente faz uma análise econômica e financeira? Quando você está trabalhando num projeto aí dessa magnitude, com esses custos envolvidos, com esse nível de risco e de longo prazo, né, como eu exemplifiquei até mesmo projetos aí de 30 anos, você tem que entender como é que aquilo ali vai se comportar no longo prazo. Você tem que colocar em avaliação todo esse dinheiro no tempo, né, desde o momento inicial, quando é feito o investimento, até durante todo o ciclo de produção, envolvendo aí CAPEX, Sustaining CAPEX e OPEX, né? Ao final nós vamos entender, fazer cálculos, entender qual que é o valor gerado por esse negócio, né? O importante dessa análise de investimento é, ao final, entender o seguinte: se o projeto agrega ou não valor para a empresa, agrega ou não valor para o negócio, que ninguém vai fazer um projeto que não é para ganhar dinheiro. Determinação dos macro parâmetros, que são os parâmetros aí que a gente precisa para montar esse modelo, né, onde a gente vai fazer essa avaliação econômico-financeira. Primeiro, a gente tem que conhecer o orçamento do investimento, que é o volume de capital que será empregado, o cronograma de desembolso, porque esse capital ele acontece geralmente no ano zero, mas eu posso ter projetos, como eu falei, que vão ter alguns anos de desembolso, né? Do ano zero até o ano zero, vamos entender que ano zero é o ano que eu termino e que eu vou começar a produção. Mas eu posso ter aí do menos 3 ao 0, né? 4 anos de desembolso. E posso também ter desembolsos a partir, por exemplo, do 10º ano, que seria o meu Sustaining Capital, né? Então, um cronograma de desembolso. A vida útil para depreciação e valor residual, né? Um projeto desse ele tem vida útil, como eu falei, ele vai produzir 10, 20, 15, 30 anos. E ao final disso você tem um valor que pode ser 0 ou realmente pode ser um pequeno valor, que a gente chama de valor residual. Caso o projeto não chegue ao seu final e caso ocorra uma venda dele, né, eu vou ter um recebimento pela venda líquida de ativos. Isso também teria que estar no modelo caso isso ocorra. Então essa é a parte do orçamento, a parte do investimento, como é que ela é tratada. Depois a gente vai tratar o fluxo de caixa, né? É o tempo de análise do projeto, por quanto tempo o projeto será produtivo, projeções das receitas ou benefícios gerados, né? Como é que eu vou ter, quais são as minhas previsões ali de caixa, né? Quanto eu vou faturar, aí eu vou ter os custos para a produção, né? Em função desses custos para a produção eu vou ter ali as receitas líquidas. Eu vou ter custos operacionais, que seriam os primeiros custos pelos quais eu vou bater para achar o lucro líquido. Vou ter depreciação e vou ter os tributos também. Tenho ainda a projeção do valor residual do projeto e o valor terminal do capital de giro, né? Durante o dia a dia do negócio, você tem ali capital de giro. Ao final desse projeto, qual é o valor terminal do capital de giro? Então, todos esses parâmetros aqui de fluxo de caixa são importantes para a gente considerar no modelo que vai ser feito. E o custo do capital, né? Eu falei que eu tenho um volume, mas esse volume ele tem um custo, né? O custo do capital ele é diferente, você tem o custo do capital próprio, que é determinado pelo investidor, né? Por quanto ele quer remunerar o seu capital, e você tem também o custo de capital terceiro, para o caso quando você está trabalhando aí com financiamentos, né? E aí você vai pegar o dinheiro emprestado aí com alguém. Então, volume e custo do capital terceiros, volume e custo do capital próprio. No caso do capital terceiro, as condições de financiamento que são negociadas, carência, prazo, sistema de amortização. E no capital próprio é o custo médio ponderado do capital, é por quanto você quer remunerar o seu capital, né? Tudo isso entra nos parâmetros aí para a gente montar uma planilha que vai te permitir a avaliação econômico-financeira de um projeto.
Ok, então ao final o que a gente busca é um modelo desse tipo, né? Onde a gente tem aqui os desembolsos representados por essa seta para baixo, né? Aqui eu considero que no meu ano zero eu tenho um desembolso e aqui eu tenho os meus recebimentos, né? São as entradas de caixa. Isso vai ser ao longo aí de dias, meses, anos, etc., né? No caso aqui é um projeto representado por um desembolso no ano zero e por recebimentos no ano de 1 até o ano 6. É isso que a gente sempre vai modelar quando a gente estiver fazendo a análise econômico-financeira de um projeto. Vamos encerrar aqui esse primeiro capítulo da unidade 4, né? E vamos voltar com os demais assuntos aí, que são os conceitos importantes que a gente tem que ter sobre análise econômica-financeira de projetos.